Alô. Pedindo a proteção de Deus, iniciamos a sexta sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Ameaça em 15 de abril de 2013. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues Batatinha, presente. Antônio Marcos do Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campelo Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva Silas, presente. Paulo Antônio Cerezini, presente. Wilson Carlos de Aguiar Primo, presente. Com a presença do número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, já tendo conhecimento de todos, peço a dispensa da ata da sessão anterior. Consulto, senhores vereadores. Coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, levante. A ata foi aprovada. Coloco, não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na pauta. Boa noite a todos, senhores vereadores presentes, presidente da casa, vocês presentes e a todos que estão nos assistindo pela internet. Projeto de lei número 09 de 12 de abril de 2013 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 18.144 e da ordem dos presidentes. Dr. Zílio de Lama Silveira, prefeito municipal de Ameaça, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas, faço apelo que a Câmara Municipal de Ameaça aprovou e sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir decreto do orçamento municipal vigente em favor do Departamento de Urbanismo e Obras de Viação, um crédito adicional especial para atender despesas com aquisição de equipamentos materiais de consumo, destinado ao Centro de Triagem de Resíduos Sólidos e Equipamentos. Parágrafo único. O crédito, ora autorizado, obedecerá a seguinte classificação nos termos da Lei Federal número 4.320/64 e alterações feitas pelas portarias da Secretaria de Tesouro Nacional, STN,
e será incluído dentro da unidade orçamentária, Departamento de Urbanismo e Obras de Ação. 02. Executivo 02008, Departamento de Urbanismo e Obras de Ação. Urbanismo, Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Manutenção do Serviço de Limpeza Pública, Equipamento e Material Permanente, Material de Consumo. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão dos constantes do artigo 43, inciso 1º, inciso 2º da Lei 4.320/64, das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Fica alterado os anexos 2º e 3º do Plano Plurianual e anexo 4º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 1º desta lei. Em ADA, 12 de abril de 2013, Dr. Osílio João da Silveira, Prefeito Municipal. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é de deliberação. Senhor presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia, seja discutido e votado nessa outra sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Projeto de Lei número 07 de 12 de abril de 2013. Autoriza a celebração de permissão do uso de entidade social de proteção à criança e ao adolescente de Andeara, Soprocam, e da outras providências. Dr. Osílio Odilon da Silveira, Prefeito Municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar a permissão de uso de da entidade Sociedade de Proteção à Criança e ao Adolescente de Andeara, Soprocam, inscrito no CNPJ número 51.355.394/0001-31, situado na rua Demóstenes Alves Pereira, 179, Centro, em Andeara, São Paulo. Dos bens móveis abaixo relacionados: uma máquina de costura marca Vigorelli, patrimônio número 512, uma máquina de costura marca Vigorelli, patrimônio número 513. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Andeara, 12 de abril de 2013, Dr. Odilon da Silveira, Prefeito Municipal. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto é de deliberação. Senhor presidente, da mesma forma, peço que o projeto vá para a ordem do dia, seja discutido e votado nessa outra sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que se encontra na Secretaria da Câmara o projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014. Moção de congratulações número 002 de 2013. Considerando que Andeara Milhões tem desempenhado um grande trabalho à frente de suas atividades com honestidade e credibilidade. Considerando que os seus proprietários são moradores de Andeara, juntamente com sua família há vários anos. Requeiro à mesa, ouvido o plenário dispensável as formalidades regimentais, que seja aprovado e divulgado a presente moção de congratulações aos proprietários do Andeara Milhões pelo aniversário de 21 anos completados no sábado passado. Requeiro ainda que se dê ciência aos homenageados. Sábado das sessões, 15 de abril de 2013, Anésio Rodrigo Góes, vereador. Pergunto aos senhores vereadores se a moção é de deliberação. Senhor presidente,
Eu peço que seja encaminhado para o dia, que seja discutido e votado na segunda sessão. Para o dia. Requerimento número 10 de 2013. Senhor Presidente e senhores vereadores, requeremos a mesa ouvida em plenário dispensar as formalidades regimentais em regime de urgência urgentíssima que se oferecia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis por quais motivos não foram colocados em atividade os veículos adquiridos no ano passado, tendo em vista a necessidade dos mesmos para o município, em especial um veículo para a UBS de Ilha. Sala das sessões 15 de abril de 2013, vereador Anésio Góes e vereador José Carlos Campeiro. Pergunto se o requerimento é de deliberação. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço que seja encaminhado para o dia para que seja discutido e votado na segunda sessão. Requerimento 11 de 2013. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeremos a mesa ouvida em plenário dispensar as regimentais em regime de urgência urgentíssima que se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis por quais motivos foi feita a dispensa do médico Dr. Evandro José da Silva Vita, tendo em vista a falta de médicos e é do nosso dever conhecimento que o mesmo não custa nada ao município. Sala das sessões 15 de abril de 2013, Anésio Rodrigues Góes, vereador José Carlos Campeiro, vereador. Pergunto se o requerimento é de deliberação. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço que seja encaminhado para o dia para que seja discutido e votado nessa única sessão. Indicação 13 de 2013. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Luiz João da Silveira, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de determinar ao setor competente para que realize o conserto e depois seja feita a manutenção nas telas protetoras das ferragens, da cobertura da quadra e da quadra da escola na Arsolvia. Sala das sessões, Paulo Antônio Cerezinho, vereador. Indicação número 14, 2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osílio João da Silveira, para que faça estudos de planejamento quanto à viabilidade de determinar ao setor competente a limpeza da marginal da rua do Distrito Industrial. Sala das sessões, vereador 15 de abril de 2013, Anésio Rodrigues Góes, vereador José Carlos Campeiro, vereador. Indicação 15 de 2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osílio João da Silveira, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade e, com a maior urgência possível, enviar para esta Casa de Leis um projeto de leis dispondo sobre o aumento salarial aos servidores públicos municipais. Sala das sessões 15 de abril de 2013, Anésio Rodrigues Góes, vereador, José Carlos Campeiro, vereador. Indicação número 16 de 2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osílio João da Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de, com a maior urgência possível, colocar em prática a lei número 1802 de 23 de março de 2006, que dispõe sobre o período de atendimento interno aos caixas aos usuários dos estabelecimentos. Sala das sessões 15 de abril de 2013, Anésio Rodrigues Góes, vereador, José Carlos Campeiro, vereador. Indicação número 17 de 2013. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osílio João da Silveira, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de dotar de pavimentação asfáltica o prolongamento da vicinal João Maria Alves. Sala das sessões 15 de abril de 2013, Ana Paula de Oliveira, vereador.
As indicações estão definidas e serão encaminhadas ao seu prefeito. Não havendo mais nenhuma matéria, passaremos agora ao pequeno expediente. Cada vereador terá 3 minutos para fazer uso da palavra. Aos meus caros companheiros, senhores vereadores, a todos presentes e ao público que nos assiste, uma boa noite. Estive passando pelo bairro da Vila Maria e os moradores de lá me solicitaram que tomasse imediatas providências destinadas ao asfaltamento do prolongamento da vicinal João Maria Alves e a devida preservação deste bem público. Os moradores têm sofrido há anos com as péssimas condições da estrada de terra, continuação da vicinal, pois as viagens têm sido um sofrimento, além do cansaço e tensão quando chove em meio à lama ou a poeira da estrada de terra. Várias vezes não conseguem chegar ao seu destino e com frequência encontram carros e ônibus encravados. Com esta situação, estes moradores têm sua vida pessoal, social e econômica continuadamente prejudicada, pois a mesma sofrem descaso há anos pelos órgãos competentes. Eu nasci e fui criada neste local, onde morei há 17 anos e pude ver com os meus próprios olhos a situação deplorável que se encontra. Como testemunha disso, está aí o nosso vereador Antônio Marcos Rodrigues Batata, que é motorista de ônibus escolar, e que muitas vezes presenciei na minha época de escola que ele teve que levar os alunos com o seu próprio carro, pois o ônibus não passava na estrada. Também está aí como testemunha o vereador Zé Antônio, que é ex-morador de lá. Certos de podermos contar com a compreensão do excelentíssimo senhor prefeito, que se refere a essa indicação, que viabilize recursos juntamente com governadores e deputados. Obrigada. Seguindo a inscrição por aqui, José Antônio. Boa noite, caros colegas vereadores, público aqui presente e o público que está nos assistindo pela internet. Como disse a vereadora Ana Paula, eu concordo com ela a respeito das estradas de terra, mas só quero dizer que não só a Vila Maria, mas também tem bairros portugueses, São Benedito, Carreiro, Ponte Nova, né? Todos esses locais merecem ou mereciam ter um asfalto ali nessas. Eu falo mereciam porque é um sonho que a gente tem, é uma dificuldade muito grande, né? Eu creio que não foi asfaltado até hoje, não foi por pedido, por empenho atrás do governador, de deputado. É louvável o pedido da vereadora, né? A gente já fez esse pedido, a gente tem que ir pedindo. Quem sabe em um momento a gente consegue. Mas eu só quero deixar claro que não só lá, mas todos os locais onde existem as estradas de chão batido e de terra merecem um asfaltamento. É só, Ele, Rogério, troca aí. Seguindo a inscrição, Anésio. Olá, senhor presidente. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste, ouvintes pela internet, boa noite a todos. Eu queria parabenizar a Paulinha pela indicação dela. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Quando se trata de um melhoramento para o município, principalmente em estradas onde transporta o progresso, transporta alunos, e isso é muito importante. Queria também aqui
falar das minhas indicações, completando, que eu acho que é mesmo, quase que sentido, questão da indicação do distrito. Como todos passam por ali pela frente da rodovia, né, eu acho que dá um descalço aquilo ali, né, uma presença, como se diz, o cartão postal de Inhanguera é o distrito industrial único que nós temos, né? E você vê, sexta-feira eu fui entrar lá, não tinha nem quase jeito de passar marginal. Então eu acho que já passou da hora, no mínimo, até chegar um asfalto, cascalhar aquela frente ali, fazer uma coisa decente daquele ali e manter no mínimo aquele ali roçado. Eu acho que a frente do distrito, no mínimo, deveria, uma vez por semana, uma roçadeira passar ali, não esperar que a defesa do DR venha fazer o serviço. Aquilo ali cabe-se à prefeitura, é um distrito da prefeitura. Eu acho que aquilo ali merece uma limpeza melhor, merece um tratamento melhor naquelas ruas, principalmente na marginal que atravessa na frente. É vergonhoso. Eu não sei se hoje, às vezes, passaram uma máquina lá porque eu não vinha olhar hoje. Mas sexta-feira, quando eu entrei lá, é vergonhoso. Tanto a questão de buraco na marginal da frente como o que se trata a frente de capinha ali. Eu acho que aquilo ali merece uma vez por semana que seja roçado, limpo e tratado, né? E também falar da questão do salário dos funcionários. A sessão passada a gente entrou no requerimento, mas infelizmente foi votado tudo contra o requerimento, só teve 2 votos a favor. E eu volto a falar do salário, porque infelizmente os funcionários estão aí com salário defasado e dá até dó. Todo mundo sabe a questão da inflação, como está estourando e ela vem debaixo do tapete, né? Porque se você for ver, hoje ela está muito mais do que se mostra. Então eu acho que nada mais justo para que o seu prefeito faça estudo aí e encaminhe um projeto de lei para essa casa, para que a gente possa aprovar uma reposição, uma reestruturação salarial aos funcionários públicos. E também da lei, que o seu prefeito coloque em prática a lei que já está aí há muito tempo, a lei do banco, da fila do banco, é só colocar em prática. Então a gente entrou aqui mais uma vez com a indicação para relembrar que é só colocar a lei em prática para que se funcione. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra ao vereador Zico. Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite, e quem nos acompanha pela internet. Eu também quero falar sobre as indicações. Essa indicação, primeiro, espero que o senhor prefeito, o mais rápido possível, tome as providências para que realmente nosso distrito tenha condições de transitar por ali. Outra indicação é a questão do aumento do salário dos funcionários, tendo de vista que a gente tem acompanhado os anos anteriores, não houve aumento, e sim a reposição salarial, que é por obrigação da prefeitura, senão vai ganhar menos que o salário. Então o prefeito sempre tem essa reposição, e o aumento não se deu nada, nem sequer 1%. Então o prefeito faça o estudo, põe a mão na consciência e dê um aumento justo aos funcionários, porque paga hora extra para meia dúzia de pessoas, e quer dizer, quem está na hora extra, como se diz, dane-se os outros, mas o vereador está aqui para fiscalizar e trabalhar em prol da comunidade e dos funcionários. E eu peço ao prefeito que mande um aumento, uma reestruturação, se quer que seja, porque a gente vê falando na televisão que a inflação foi, eles falam que foi X%, na verdade a inflação foi 3x. E aí vem com essa correção de 5% aí. 5%, qualquer um de vocês que estão aqui, ou que estão os ouvindo e vendo pela internet, sabe que 5% é uma mentira muito grande. Eu não sei como é que esses governantes, essas pessoas têm a coragem de
falar que a inflação está controlada. Só assistir televisão e ver o tanto das coisas que estão subindo. Agora eu pergunto para vocês, como é que vive um funcionário com salário mínimo, gente? Um minuto, vereador. Sabe, vamos pôr uma consciência, nós vereadores aqui, nós temos a obrigação de questionar o prefeito, não ficar falando amém para o prefeito. Uma das coisas aqui, um ou outro concorda, o resto não se manifesta, não fala nada. Agora, poxa, nós estamos aqui representando uma classe da população, pessoas que confiou no vereador. Então peço que o prefeito e os vereadores aqui vamos entrar num acordo e vamos solicitar logo esse reajuste. Nós já estamos no meio do ano. E outra coisa é a questão do atendimento do horário de fila dos bancos. Eu sou testemunha, fui no banco, você fica mais de meia hora aguardando e não existe nada, a lei foi criada, só falta colocar em prática e o autor da lei foi eu. Agora, ninguém toma providência. E no meu entendimento, o prefeito iria arrecadar dinheiro para o município, porque se colocasse um fiscal acompanhando, com certeza ia montar o banco. Agora, está lá, continua, a gente fala, ninguém escuta, ninguém faz nada. É difícil desse jeito. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra. Bem, eu gostaria de falar a respeito ali da indicação da Paulinha, continuação ali da vicinal. Para mim, com certeza, Paulinha, é o que eu mais gostaria. A gente sabe da dificuldade que é, são 6 quilômetros, a gente tem certeza que a prefeitura realmente ela não vai ter condições. Então, nós mesmos vereadores temos que ir atrás dos nossos candidatos a deputados que trabalhamos para conseguir esse tipo de verba, porque realmente fica difícil para a prefeitura. E se tratando ali do mesmo lugar, eu posso dizer a vocês, Paulinha, e a todos os vereadores presentes, a todas as pessoas que estão nos assistindo, de 11 anos que eu trabalho ali transportando alunos, nos últimos 4 anos tem sido um dos melhores anos, pois ali antigamente sequer nem passava, como você disse mesmo, há vários anos atrás. Eu estou aqui querendo questionar os prefeitos que passaram ou não. Quem sou eu? Certo? Mas nos últimos anos ali tem um bom pedaço que foi regulado lá e um pedaço até foi bem feito. E por incrível que pareça, tem as usinas aí, né? A gente sabemos, e as máquinas das usinas estavam passando lá, para você ter uma ideia, na frente do sítio do Mocerzinho, foi feito um trabalho maravilhoso lá. Você vai lá hoje, não tem condições de chover coralmente. As máquinas das usinas passaram, tiraram todas as pedras e jogaram para fora. É uma pena o trabalho que foi feito pelo João Lourenço, que eu digo de passagem, para mim, um dos melhores fiscais que já passou por essa prefeitura. Uma pessoa que sabe trabalhar nessa área. Aproveito até já o momento para agradecer os pedidos que eu fiz, no caso da Vila Maria, até na Vila Maria, do São Benedito, que ele roçou ali as beiras das vicinais, pedido da gente. E não sei se o vereador vai me desculpar, como você disse ali na frente do distrito, talvez tenha feito a passada a máquina na hora errada. Mas na terça ou quarta-feira, vereador Anésio e vereador Kiko, a máquina da prefeitura passou por ali tudo, certo? Porque ali a minha irmã transporta aluno e nós vimos ali, nós passamos por ali. E levou azar. A gente vimos ali o tanto que choveu a semana que passou. Então, passou-se a máquina, a estrada fica vulnerável. Então, aumentou muitos buracos, né? Então, peço desculpa a todos que eu esqueci do celular ligado, mas então eu gostaria de dizer, às vezes a gente fala assim, mas realmente o trabalho que o João Lourenço vem fazendo frente às dificuldades todas que tem, o fiscal, ele como fiscal, além de ser fiscal, eu sei que eu vejo, ele vai, trabalha junto, então é complicado a gente bater nessa tecla, principalmente nessa época de chuva. A gente tem que ver aí, procurar essas usinas que elas acabam estragando as estradas, acabam de fazer uma estrada bem uma chuva forte. Quanto ao asfaltador ali, eu reconheço com vocês, é uma época de muita chuva e realmente os matos aumentam mesmo.
Mas só que você me desculpa uma coisa, a máquina passou naquela estrada na terça ou quarta-feira. É uma pena que logo em seguida veio a chuva. Se os vereadores passou na sexta, foi um azar do próprio trabalho que foi bem feito lá. Para o vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis, pessoas que nos honram com suas presenças e pessoal da internet. Eu quero parabenizar o Anésio pela moção 02/2013 da Anhanguera de Leilões. Realmente, o Arariba e o Valdir e todos os funcionários e funcionárias daquela empresa ali estão de parabéns. 21 anos nesse ramo não é fácil. Você tem um exemplo muito claro na região nossa, quantos leilões não deram certo. O que eu quero ressaltar nessa empresa é a credibilidade, tanto das pessoas que compram os animais, como aquelas pessoas que vendem. Isso, você sabe que é a principal função de uma empresa, é a credibilidade. Eles estão de parabéns você por ter feito essa moção. São pessoas que investem em Andiara e estão de parabéns realmente. Em relação aos funcionários, o aumento deles, tudo que vier para cá, que for beneficiar a vida profissional desses funcionários, eu seria a favor. Em relação àqueles requerimentos que vocês fizeram lá, cada vez foi votado no bloco, tudo, mas tudo bem. Eu acho que agora o senhor prefeito vai ver com carinho tudo. E sobre a minha indicação 13/2013, sobre os pombos ali da quadra na Arsobia, acontece que tem alguns furos no teto como é que chama? Do alambrado lá, da tela, e os pombos entram ali e eles fazem suas casas. E você sabe muito bem que as fezes do pombo, quando ela é seca, se for inalada, corre o risco de você adquirir um fungo e ter uma doença respiratória e pode até se levar à morte. Então eu acho que o senhor prefeito levará isso com muito carinho, porque ali são crianças e pessoas que estão no nosso convívio, que estão praticando esporte, ainda mais ali que você fica com o pulmão mais aberto ainda. E por incrível que pareça, senhor presidente, eu fui visitar lá um outro dia, a diretora da escola não tem a chave da quadra. Quem tem a chave da quadra é uma outra pessoa, mas deveria ter também uma chave na direção lá. Sobre todos os assuntos que vocês estão se tratando aqui, eu acredito que nós estamos querendo o benefício da cidade e é isso que nós temos que fazer. É trabalhar para que a cidade continue crescendo, tá? E eu tinha que dizer por enquanto. Não quero mais ninguém inscrito, fazer uso da palavra, passo ao intervalo regimental. Com os outros vereadores, pode-se prosseguir sem intervalo. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues, Batatinha, presente. Antônio Marcos do Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campelo, Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva Silas, presente. Paulo Antônio Cerezini, presente. Wilson Carlos de Aguiar, primo, presente. Passaremos agora à ordem do dia. Coloco. Projeto de lei número 07 de 12 de abril de 2013 autoriza a celebração de permissão de uso de entidade de sociedade da proteção à criança e ao adolescente de NDAs, sococando e da outras providências. Coloco em discussão o projeto 07/2013. Não, quando chega tudo, pode ir devagar aí. Coloco agora em votação o projeto 07/2013. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, se levante. O projeto foi aprovado. Projeto de lei número
12 de abril de 2013, dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 18.144 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto 09/2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se levante. O projeto foi aprovado. Coloco em discussão a moção 02/2013. Com a palavra, senhor presidente. Fala, vereador Neto. Como todo ano a gente faz essa moção ao Inhambera Leilões, em nome do Ararimba e o Valdir, e a todos os funcionários, que desde já eu quero parabenizar e agradecer as palavras do Paulinho, que é como eu disse, é uma empresa hoje em Inhambera, acima de tudo, com trabalho, honestidade, credibilidade, está de pé aí há 21 anos, e não é fácil. O ramo de leilões, como o Paulinho disse, ele deixou claro, nossa região tinha vários leilões e praticamente todos fecharam. Então, qual é o primeiro passo para que esse leilão hoje esteja de pé? É o trabalho, é a honestidade, a credibilidade que eles dão, o suporte que dão para o vendedor e para o comprador. Então, eu tive o privilégio de sábado de estar presente lá e não poderia deixar de homenageá-los com essa moção, porque acima de tudo, o Inhambera Leilões, ela não só traz emprego, como traz um grande imposto para Inhambera, porque todas as criações que ali são vendidas passa pela Casa da Agricultura, passa por notas fiscais e ela traz aí um grande benefício para os cofres públicos do município nosso. Então, nada mais, nada menos merecedores daquilo que eles fazem hoje. E parabéns ao Valdir, parabéns ao Ararimba e a todos os funcionários do Inhambera Leilões por esses 21 anos de trabalho. Então, por isso, eu entrei com essa moção e gostaria que todos os novos colegas fizessem parte também e assinassem essa moção junto com a gente. É o que eu tinha de falar e sou favorável à moção. Olá, senhor presidente. Também quero parabenizar a moção do vereador Ernesto. Tudo isso mostra um grande trabalho em Inhambera Leilões, do Ararimba, e mais de 21 anos. E isso é claro, que é um trabalho com honestidade, transparência e comprometimento, porque hoje não é fácil você manter uma empresa, muitas vezes, no ramo do gado, por mais de 20 anos. Então, quero dar parabéns para o vereador Ernesto, na moção, e também para a empresa do proprietário da propriedade. Coloco em votação a moção 02/2013. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se levante. A moção foi aprovada e será encaminhada. Coloco em discussão o requerimento 10/2013. Informações sobre itens adquiridos no ano passado. 10/2013. Esse requerimento também é de autoria minha do vereadorzinho. Acho que não precisa se dizer, todo mundo sabe que foi aí no início aliás, no final do ano passado, tipo agosto, setembro, foi adquirido, acho que se não me engano, 8 veículos, né? E todo mundo sabe que, inclusive, fez passeata, andou na cidade. E então é o seguinte, esses veículos venceu o ano, começou o ano, já está praticamente hoje uns 7 meses, e esses veículos não estão rodando. Então simplesmente a gente está entrando com o requerimento
para ter mais informações, porque muitas vezes a gente é cobrado na rua o que fez os veículos que foram comprados, que foram adquiridos, que fez aquela passeata, que desfilou pela rua, e com recurso próprio da prefeitura, e faz 7 meses e esses veículos não aparecem na rua. E outra coisa, mais importante, e é também de uma tamanha responsabilidade, é do tamanho necessidade que tem os veículos. Hoje falta veículo. Vocês sabem muito bem, por exemplo, de Deolanda, quantas e quantas vezes a gente entrou com requerimento, entrou com indicação pedindo para que se coloque um veículo à disposição do posto de saúde de Deolanda. E não tem. Então, e outro, o mais importante, a gente é um representante do povo e o povo nos cobra. Cadê os veículos? Cadê os veículos? Muitas vezes, quando a pessoa chega lá em Deolanda, hoje o vereador Zico está aqui presente, que ele faz parte hoje do posto de saúde, e ele também é cobrado. Chega lá, não tem ambulância. Mas cadê não tem um carro para levar? Não tem. Cadê os carros que rodaram a cidade inteira aí, rodaram, fizeram passeata? E aonde está? Faz 7 meses. Cadê? Então a gente é cobrado. E do jeito que a gente é cobrado, a gente tem que chegar aqui e cobrar também. Pedir essa informação, porque eu acho que nada mais justo seria, que nem nós tivemos um projeto de lei aqui passado para o professor, para que se fizesse concurso, porque não me adianta depois de falar aqui que não tem motorista. Não tem motorista porque não tem concurso. No projeto que veio passado aqui, que fez para abrir concurso de professores, poderia ter mandado para cá também um projeto de lei para que pudesse criar cargos para que concursasse motorista, para que se abrisse o concurso, para que se tivesse os motoristas suficientes e adequados certo. Eu tenho certeza que a desculpa vai ser essa: não tem motorista. Não tem porque não quer. É só mandar um projeto de lei para essa casa e que fizemos um concurso, abrimos um concurso e tudo bem. E faça um concurso com transparência, para que todos tenham o direito de se participar. Não é ir lá contratar o fulano quem eu quero e colocar lá dentro. Mande-se um projeto de lei para esta casa, para que se crie um cargo de motorista, abra-se um concurso e dê o direito a todos. É o que a gente espera, porque 7 meses os veículos nem sei onde está. E as pessoas nos cobram. Então hoje a gente entrou com um requerimento para que a gente saiba o que está acontecendo. Queremos informação para que quando o município chegar na gente e procurar, a gente tenha uma resposta para dar. Então por isso entrei com esse requerimento e espero que os demais novos colegas sejam a favor desse requerimento. Muito obrigado. Discussão. Não havendo mais discussão, para o vereador Zico. Eu também quero falar em relação a esse requerimento, porque eu fui autor também e estou vivendo isso na pele. Estou em Deolanda, trabalhando lá no ESF, Estratégia de Saúde da Família. E muitas vezes a gente precisa de um carro lá naquele momento e o carro não se encontra. E aí, como o vereador Alésio disse, o povo vem cobrar. E ainda tira sarro. Fala, ó, ganharam, compraram, adquiriram 8, 10 carros aí, foi feita uma passeata e já faz 7 meses que esses carros estão parados. Agora, se quisesse colocar para funcionar, como foi dito, não tem motorista, mas foi mandado para essa casa de leis, para quem acompanha, projeto para criar concurso para professor. Por que não mandou também do motorista? Já foi mandado o projeto, mandasse com o motorista junto, mandou. E esses carros pararam. E é muito simples dizer, eu não posso colocar para rodar porque não tem motorista e é problema. Então, vocês veem como é que a coisa é complicada. No meu entendimento, se tivesse colocado cargos de motorista no concurso, já ia ter um concurso e estava tudo regularizado. Agora é muito simples. A gente precisa de carro em Deolanda, não tem carro. Liga aqui,
Muitas vezes o carro teria que ir para lá, está indo para outro lugar, porque a saúde não para, todo mundo sabe. Só que Deolanda é um lugar também que tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que precisam de carro para ir para outros municípios, ou às vezes de repente passa mal lá, e ninguém sabe o horário que vai passar mal, não tem um carro para transportar. Se eu colocar dentro do meu carro para trazer em Andearas por uma fatalidade, morrer na estrada, eu acabo ainda pagando por isso. Então a gente fica numa situação difícil. Aí o vereador vem aqui cobrar, o vereador é ruim, o vereador está cobrando, está falando mal do prefeito. Então, gente, é difícil. Vocês veem o tanto que é difícil o vereador. O vereador pede, muitas vezes vem para essa casa de leis. Tem companheiro às vezes que não vota. Então, a gente fica numa situação difícil. Se a gente tivesse poder de resolver, era fácil, mas é o vereador dependendo dos outros. Então é bom que vocês vejam isso aí, a posição de cada um. Ninguém está aqui para falar mal de ninguém, não. Por que eu estou falando demais? Pedindo um carro para o Deolanda. Muitas vezes eu saio para fazer curativo com o meu carro, porque a pessoa que está lá na cama doente não tem culpa. Agora, você vai pedir um carro, não tem carro, não tem. Mas por que não tem? Porque não tem motorista. Por que não tem motorista? Porque não deu concurso. Então a saída é essa, não pode colocar o carro para andar porque não tem motorista. Só que vai criando outros cargos e o motorista vai ficando para trás e é conforme eles querem. Entendeu? Então fica difícil. Eu gostaria que tivesse a resposta a esse requerimento e eu justificasse por que não foi criado o cargo para motorista e por que esses carros estão parados faz 7 meses e eu entendo, se quiser botar para rodar, com uma semana regulariza tudo. E a saúde precisando de carro. Às vezes a pessoa pode falar, pode ter 10 carros em Deolanda que não dá conta. Mas a obrigação é ter um carro lá, independente se vai dar conta ou não. Se estiver usando, está usando o povo de Deolanda. Não ficar pedindo, pelo amor de Deus, para um carro de Andeara para lá e não vai a hora que você quer. Daqui a pouco vai, daqui a pouco demora 2, 3 horas. Às vezes vai na hora certa, mas não é sempre. Agora eu quero dizer para vocês, a gente sabe o horário que alguém vai precisar do carro numa emergência? Então é questão da pessoa ter bom senso, da pessoa ter humildade e da pessoa trabalhar em prol do povo. Porque para mim isso aí é selecionar algumas pessoas que você quer ajudar. E o resto que, como se diz, se dane. Não é bem assim. A gente está aqui defendendo uma população, o prefeito, um médico, uma pessoa que se diz conhecedor das coisas, ele tinha a obrigação de deixar o carro lá em Deolanda. Isso é meu entendimento. Agora, vocês que façam a interpretação de vocês. Porque pedir um carro para Deolanda, eu não vejo que é falar mal, é explorar, é pedir coisa que não tem cabimento. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem estiver de acordo com o requerimento 3/2013, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. A votação está empatada. Para desempatar, eu voto contrário ao requerimento. Coloco em discussão o requerimento 11/2013, autor Anésio Rodrigues, José Carlos Campeiro, informação sobre a dispensa do médico Dr. Evandro José da Silva Vita. Com a palavra. Palavra ao vereador Anésio. É outra barbaridade que está acontecendo aqui. Eu gostaria de perguntar aos presentes aqui se em Andeara hoje sobra médico, não tem necessidade de médico. Vocês têm uma noção. E de Deolanda nós temos necessidade. O médico vai de manhã e não temos mais médico. O dia que o médico sai de férias, a doença e o pessoal de Deolanda tem que pedir a Deus para que a doença também fique de férias. Se ficar 30 dias fica sem médico. E vocês vê uma barbaridade que aqui eu encontro. Eu gostaria depois até de saber e de ouvir dos 2 vereadores que faz parte da saúde de Andeara, que nada melhor do que os 2, para que eles dêem uma explicação melhor a essa situação.
O senhor prefeito de Inhandiara, senhor doutor Odilão, um médico, dispensa um médico que não custa-se um centavo os cofres públicos de Inhandiara. E se diz muito bem claro, em reavaliação sobre a organização da unidade de saúde, esse município observou que os serviços prestados por tal funcionário não mais são necessários segundo a demanda constatada. Gente, é uma vergonha falar que o posto de saúde não necessita de médico. Eu pergunto a vocês, isso daqui nos deixa chocados. Um médico que não custa um centavo para os cofres públicos de Inhandiara. Então eu pergunto para vocês, e acima de tudo, ele só não está demitindo o médico, porque apesar, ele trabalha pelo Estado, e muitas vezes ele não trabalhar aqui, ele vai ter que marcar ponto em Rio Preto, e ele não interessa ficar em Inhandiara, ele vai ter que ir embora. Porque não interessa ficar aqui. Ele vai ter que ir embora. Ele vai ser disponibilizado para outra cidade. Ele vai ter que ir embora. E eu não sei se vocês sabem, é o único anestesista que tem no hospital de Inhandiara. E o senhor prefeito está mandando ele embora. Ele não está pensando que ele está mandando um médico fora do posto de saúde. Ele não está pensando que ele está tirando o médico do hospital de Inhandiara, um anestesista do hospital de Inhandiara. Então é isso, gente. Isso nos deixa aborrecidos, principalmente sabendo que o prefeito é um médico. Agora eu pergunto para vocês, eu pergunto para quem nos está ouvindo, será que é porque ele não cumpre horário? Será? Porque agora nós temos câmera que pega todo lugar. Agora eu pergunto, será que a câmera pega só ele lá no hospital? Porque às vezes pode vir uma desculpa amanhã. O médico não cumpre horário, não sei o que ele tem. E aí, será que eu pergunto e deixo aqui no ar? Será que só ele vai passar em frente às câmeras? Será? Eu gostaria de não ouvir isso daí. Eu não gostaria de ver essa desculpa. Então eu gostaria de deixar clara a população, para ficar sabendo. E um prefeito médico chega aqui, dispensa o médico e diz que o posto de saúde está sobrando médico, não necessita de médico, e não vê o quanto vai ser pior, não sabe como vai acarretar esse médico das vezes de ir embora e o hospital de Inhandiara perdendo um anestesista. Então eu gostaria, e deixo aqui claro, eu entrei com esse requerimento, e gostaria que viesse a essa Casa de Lei, bem esclarecido, aqui, o motivo por que esse médico está indo embora, que está deixando esse médico disponível. E gostaria de perguntar aos dois nossos colegas aqui, com todo respeito, dois enfermeiros que trabalham dentro do posto de saúde, e amigo particular dele, se das vezes vocês sabiam que isso daqui já estava protocolado, tem aqui até a data, dia 5 de março, protocolado. E que vocês, como enfermeiro, como da área da saúde, dessem uma explicação melhor, porque eu não tenho muito conhecimento. Dessem uma explicação, dois enfermeiros, e dissessem aqui a população: não, realmente o prefeito está certo. Não precisa médico. Médico para quê? Essa é meu voto de repúdio. E eu quero saber, e quero que o senhor prefeito mande aqui um requerimento aqui para nós, uma resposta desse requerimento, explicando o motivo. Que no meu conhecimento, de 16 anos de casa, primeira vez que eu vejo uma situação dessa. E olha bem, gente, nós podemos correr o risco de amanhã ou depois está chegando um projeto de lei para essa casa para a contratação de médico. Agora eu pergunto para vocês, e aí, como é que fica?
Então eu gostaria que todos acompanhassem esse requerimento e gostaria de ver, principalmente dos dois enfermeiros que faz parte da saúde, uma explicação melhor quanto a essa possibilidade do que está acontecendo. Muito obrigado, senhor. Fala, vereador Dito. Eu fico surpreso, fico triste, porque as coisas não são como os homens da verdade, o doutor Odilon acha. Porque é aquela história. Muitos de nós aqui não tivemos aí uma situação de urgência e emergência na família. Porque as informações que eu tenho e o acompanhamento que eu já vi em muitas situações, o doutor Evandro é um dos melhores médicos em Andrade para atender emergência e urgência. Porque não é médico. Médico, ele se formou, só que tem que ver se a pessoa está em ativa e se a pessoa realmente teve experiência em urgência e emergência. Para vocês terem ideia, anestesista, ele entuba pessoas toda hora. O cirurgia tem que entubar. E não é todos os médicos que entubam, não. Na hora de uma emergência, uma parada, tem médico que o paciente morre na frente dele porque ele não sabe entubar. Então isso é muito sério, eu fico muito triste e estou dizendo o seguinte, às vezes você não vê o tamanho da gravidade que é isso aqui. Porque a hora que acontecer algum fato com alguém da nossa família e morrer lá na porta do hospital, muitas vezes, porque tem que saber fazer o procedimento. Não é porque é médico sabe fazer tudo, não. Tem médico que sabe, outros não sabem. Aí a pessoa vai se revoltar, mas só que às vezes é muito tarde. Então, eu acho que tem que melhorar o quadro de médico. Isso aqui é maldade, gente. Eu estou com um ofício aqui em mãos, o doutor Odilon mandou para o Zé Vitor Maniga, que é o diretor do DRS do Preto, colocando à disposição do doutor Evandro. Agora, como que você vai colocar à disposição o médico, que é anestesista do hospital, que eu fui tirar informação, não é fácil você arrumar anestesista, não. Não é qualquer médico que você pega lá e cata e põe lá no anestesista, não. São médicos especialistas que têm que conhecer o que está fazendo. Agora, é muito simples colocar à disposição, dizendo aqui que foi feita uma reestruturação, que ele acha injusto ficar usando o dinheiro do governo com o médico num lugar que não tem necessidade dele, né? Colocando à disposição para a DRS de Rio Preto, colocar onde quiser. Agora, poxa vida, eu tenho mais de 20 anos de profissão, eu conheço um pouquinho e sei a importância desse médico no nosso município. E já vi muitas vezes ele atender muitas pessoas e salvando vidas dentro do nosso hospital. Agora, eu vejo isso aqui com maldade. Perseguição política. Por quê? Porque o doutor Evandro foi contra, foi adversário. E foi mais um que ele prejudicou, como eu também. Né? Mandou eu para Yolanda, mandou o outro, não sei como. Então, se fizer um levantamento, várias pessoas estão pagando. Só que ele não se esqueça que ele não é dono da verdade, que ele não vai ficar eternamente na prefeitura, que ele é simplesmente um médico, como os outros. Ele não é um médico rei. Então, eu sou daquela opinião, nada para um dia atrás do outro. A gente faz aqui, a gente paga aqui. Então eu fiquei muito aborrecido, chateado, porque além dele ser médico no hospital, morar em Andrade, ser médico no centro de saúde, e também faz o processo de alto custo do imposto de saúde, que é aquele processo que é remédio que o governo lidera, tem que ter um médico para fazer, e eu entendo até hoje ele faz. Né? Então, vai pôr o médico só para fazer isso? Vai precisar do médico. Agora, a questão de horário, como o vereador Anésio disse, será que só pega o doutor Evandro, os outros, cumpre o horário direitinho? Entra a hora certa e sai na hora certa. Então, gente, mais uma vez, isso aqui não passa por uma perseguição política e de uma maldade do nosso prefeito municipal, certo? A pessoa tinha que melhorar o atendimento, trazer médico, não mandar médico embora. E eu fui saber, não é fácil arrumar anestesista. O hospital tem dificuldade.
Quem vai perder é a classe mais pobre, porque a hora que precisar de um de nossa família ali, aí eu quero ver se bater pau pelo doutor Dilão, pelo grande trabalho que ele fez, tá? Porque isso é sério, não é brincadeira, todo médico tem seu valor, mas é claro isso aqui que é perseguição política e maldade, que a gente só vê o que é mal, só vê acontecendo maldade. E esse companheiro vereador aqui, tá vendo, só que o vereador tem que participar, tem que questionar o prefeito, só que ele está dizendo. A gente está aqui, pode ver que vai contra o requerimento também. Agora eu pergunto para vocês, que maldade que nós estamos falando aqui, gente? Que maldade que nós estamos falando? O que nós estamos pedindo demais? Então, onde eu falo? Não é fácil. Às vezes a pessoa administra com um grupo de pessoas e o resto, meu amigo, só os que puder. Usando a parte do vereador, e a gente pode correr um risco, como eu já disse, esse médico, por ser o médico anestesista do hospital, e às vezes esse médico se retornando embora, será que amanhã o hospital não pode até devolver o pronto-socorro para a prefeitura? Aí vocês sabem quanto custa um pronto-socorro para uma prefeitura tocar? Então vocês vejam o quanto vai desencadeando as coisas erradas, por uma coisa simples, por uma coisa aqui, que como se diz, não tem custo. Eu escutei alguém dizer, substitui, você explicou e vai explicar, substituir, para substituir tem custo, ele não tem custo de um centavo, ele é do Estado, ele não custa um centavo. Agora você veja bem, o Zico deixou muito bem claro aqui, os procedimentos que ele faz, esse procedimento que ele faz é coisa que vem para a prefeitura, que o Estado traz para a prefeitura, ele que faz tudo. Então, olha gente, é uma coisa de se pensar muito bem. Muito obrigado pela parte, vereador. Só para finalizar, deixando claro que esse médico ele mora em Adeara e ele não dá gasto nenhum no município. O Estado que paga ele, né? Só traz benefício, exatamente. E o Estado paga ele, presta serviço do centro de saúde, como igual aos outros médicos, cumpre horário igual aos outros médicos, e atende no hospital e mora em Adeara e salvou muitas vidas que às vezes vocês nem sabem. Então, como se diz, é aquela história, pimenta nos olhos dos outros é refresco, falar o português claro. Só que a hora que a coisa virar para o lado nosso, para dentro da gente, aí eu quero ver a pessoa bater pau e falar, doutor Dilão estava certo. Não é fácil arrumar anestesista. Não é fácil. Quero ver se você vai arrumar. Ou alguém aqui arruma. Eu já conversei com alguns, ninguém vem. O salário é pequeno e é difícil. Agora você vai gastar 3, 4 vezes a mais para ter o prazer de tirar uma pessoa e arrumar um outro para trazer para cá. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Continue a discussão. Falava o vereador Paulo. Olha, eu quero dizer em relação ao doutor Evandro, que além de uma pessoa, amiga minha particular, um excelente médico, uma pessoa que dedica parte da sua vida para o benefício da saúde do próximo, é uma dádiva de Deus. Só que eu acho que até agora aqui, nós usamos esse tempo à toa. Eu vou votar contra esse requerimento por um motivo. Aqui, no requerimento do Anésio Novo Colega, quais os motivos feitos à dispensa do médico Dr. Evandro? O motivo, o prefeito não vai, se nós votarmos, não vai adiantar nada. O prefeito, ele já falou o motivo dele no ofício que ele encaminhou para Rio Preto. Então, não adianta. Nós vamos fazer um requerimento pedindo para o prefeito explicações o porquê dispensou o doutor Evandro, sendo que ele já fez esse pedido, já informou ao pessoal de Rio Preto o motivo que ele está dispensando o médico. Não adianta, nós vamos fazer o que agora? Isso daí depende única e exclusivamente do prefeito municipal. Os vereadores não têm. O que poderia ser feito seria, se ele estivesse estudando
de fazer com que o doutor Evandro fosse dispensado. Aí sim nós teríamos que pressionar, prefeito, o senhor não pode fazer isso, o senhor pode fazer aquilo. Mas agora que ele já fez o ofício, que ele fez os negócios, e aqui, esse requerimento do Onésio aqui, é referente a saber o porquê que foi pedido de dispensa dele de Anhanguera. Vai ser uma perda grande, é lógico, muito grande. Só que... Serve uma parte? Sim. É o seguinte, no primeiro passo, quando eu entrei com o requerimento, eu não tinha o documento em mãos. Tudo bem, mas não veio o caso. Eu concordo em parte com você. Só que é o seguinte, ele respondeu aqui, e se nós não entramos com o requerimento hoje, desse aqui na casa, e não tivesse essa moção, ninguém estaria sabendo. Concorda comigo? Então, eu acho que muitas vezes isso é um motivo muito bom, você trazer ao público, porque nós somos representantes do público, nós somos representantes do povo, e o povo tem que saber dos acontecimentos, porque amanhã muitas vezes vai acontecer o fato aí, e você fala, mas eu não sabia, eu não fiquei sabendo. Então eu tenho certeza para você que hoje muitas pessoas estão sabendo. E você vê aí a posição de cada um. Eu acho que isso é muito importante. É você levar, trazer a público e ver a posição de cada um. Então é por esse motivo. Eu sei que ele aqui respondeu, mas ele pode responder para nós com mais detalhes, como eu pedi aqui que o Zé Antônio e o Zico explicasse que eles têm um conhecimento amplo dentro da saúde. Às vezes eles têm até algum motivo para alegar, para acabar de confirmar o que o seu prefeito disse, você entendeu? E que a população fique ciente, porque são certas coisas que, se nós não levarmos a público discutir, a população não fica sabendo. Eu concordo plenamente e eu agradeço pela parte. Onésio, eu acredito o seguinte, deveria então ter feito, faz uma indicação e bola um outro texto que mande para nós alguma coisa relacionada a essa dispensa dele. Vocês estão entendendo? Eu gostaria, sim. Eu entendo que o vereador, cada vereador tem seu valor, do prefeito precisa da Câmara. Ele não trabalha sem a Câmara. 152, né? Só, o que acontece? Se o vereador achar que isso não é certo, ele tem todo o direito de questionar o prefeito. Eu não acho correto, porque vai estar prejudicando a população, não é ele, a população. Ele não prejudica nada, ele não pode, é no carro dele, enfim. Agora o povo pobre é o que é sacrificado. Então, se o vereador se posicionar e falar não concordo, e a maioria fala para ele não concorda, será que o prefeito mantém essa opinião dele? Então é nessa questão que eu acho que é importante a participação do vereador. Esse ofício foi feito antes desse documento em mãos. O vereador Onésio disse. Agora, isso é uma coisa muito séria, que vai ser prejudicado ao povo. Né? Então, essa questão que nós estamos dizendo, a importância do questionamento da posição do vereador. Só isso. Muito obrigado. Nobre colega, o que eu quero dizer é que nós não estamos aqui votando se o prefeito deve ou não tomar uma atitude. Ele já tomou atitude. Você está entendendo? E nós estamos discutindo o requerimento. Esse requerimento pede o porquê dele dispensar o doutor Evandro. Ele não está pedindo. O requerimento não está falando de outra coisa. Se nós somos contra ou a favor a dispensa. Lógico que cada um vai falar o que pensa pessoalmente sobre essa dispensa ou não. Mas o requerimento, nós estamos discutindo o requerimento. Esse requerimento pede essa informação. Eu sou favorável totalmente. Só uma partezinha. Então, quer dizer que ele deixou claro, não depende, não precisa mesmo de linha diária. Quer dizer, então, é isso que ele já respondeu, né? Porque ele pode hoje nos responder diferente. Ele pode nos responder para nós diferente. Você entendeu? Agora, então quer dizer que ele já deixou claro. O que ele pode responder para nós aqui vai ser isso. Que ele não precisa de um médico para enviar. Muito obrigado, vereador. Olha, eu gostaria, eu vou amanhã ou depois,
Eu vou conversar com o doutor Dilon sobre isso daí, mas o que eu quero que vocês fiquem sabendo é o seguinte: nós estamos discutindo uma coisa, eu não estou discutindo se o doutor levanta para mim, deveria ficar, lógico. Só que a posição do prefeito, eu estou respeitando, que ele é responsável pelos atos dele, você está entendendo? Agora, isso daí é uma coisa que nós temos que discutir hoje, o que é o requerimento. Tá? Muito obrigado. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, que se levante. Está empatado. Eu voto contra o requerimento. Não havendo mais nenhuma matéria, passo a ordem do dia. Cada vereador terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. A palavra está aberta. A palavra, vereador mesmo. Eu queria ser breve aqui na minha palavra. Eu só queria, em primeiro lugar, aqui, responder aí o governador Batata disse, questão do distrito. Ele disse muito bem que foi infeliz que consertou um dia, no outro dia choveu e estragou. Mas eu quero dizer o seguinte, Batata, ali faz parte da cidade. Estragou hoje, amanhã a máquina pode passar outra vez. A gente pode passar todo dia. É só ter vontade de largar bonitinho. Então, só isso aí que eu queria dizer para vocês. E a questão, emendando também e quando você disse também que as estradas lá, o sentimento que a usina estragou, né? Estraga, eu concordo plenamente. A usina estraga. Mas só que a usina traz muitos benefícios para as estradas, né? E não só para as estradas, traz muita ajuda para as prefeituras também. Eu quero aproveitar aqui, parabenizar a prefeitura aqui com uma estrada que foi feita, e quero deixar claro para você que a usina, ela tem um grande benefício. Aqui o vereador Júnior e o vereador Zé Antônio foram visitar uma estrada que ficou muito bonita, por sinal, viu, vereador? Parabéns. E eu quero deixar claro aqui o vereador Batata, e se possível aqui, estrada rural em Anhanguera 20 liga, bairro Fonte Nova, Macaual, cerca de 3 km. Receber melhoria entre elas, quebra de barranco, elevação da estrada, retenção de água e tal. Nunca foi feito no município de Anhanguera estrada rural se tornou uma das melhores da nossa região, afirma Júnior Nascimento. A obra foi realizada, parte dela com recursos de convênio com a Secretaria de Agricultura e parte com recurso próprio da Prefeitura de Anhanguera, que eu gostaria até que se tivesse colocado o valor que veio para a estrada. Fica mais bonito, né? Assim todo mundo sabe o dia que vem, né? E dizer para você que o seu prefeito esqueceu de parabenizar a Prefeitura de Macaual e a UNP. Em primeiro lugar, esqueceu, porque essa estrada fica na cabeceira do meu sítio, onde eu passo todo dia, eu acompanhei todo o serviço. E também, e desculpa, deve ter uns 500 metros de quebra-barranco, lá mais ou menos 600 metros, e mais uns 400, 500 metros de cascada. E aqui está 3 km, então quer dizer, falta 2. Eu gosto das coisas bem claras. Então, quando você toca o assunto, a usina estraga sim. Só que a usina, eu fui lá várias vezes, a pá carregadeira da usina quebrou todos os barrancos praticamente. A Prefeitura de Macaual mandou a patroa, mandou uma máquina para carregadeira que inclusive fundiu o motor, ficou quase 8 dias debaixo de uma árvore lá. Então, por que não parabeniza? Parceria com a Prefeitura de Macaual, com a usina, e Anhanguera recebeu tantos mil reais para fazer a estrada. Então, eu gostaria só, vereador, deixar claro essas coisas. É muito fácil você pegar um microfone e falar, por isso, defender. Às vezes, lógico, você tem por obrigação de fazer defesa, você tem que defender. Porque muitas vezes eu vejo você com carro irregular puxando estudante. Então, a gente tem que defender. Você tem que defender o pão, né? Você tem que defender o teu ponto de cada dia. Certo? Então, eu gosto de deixar as coisas bem claras. Ótimo, a estrada ficou linda.
mas foi feito lá 1 quilômetro e pouco, tem 3. E a Marcalval, que sofreu, que fundiu até uma pá carregadeira lá, ficou quase 8 dias lá, a UNP que eu fui lá 2 vezes, com a tamanha de uma máquina quebrando os barrancos, e não foi parabenizado. Eu acho que tem que ser. Eu acho que as coisas a gente tem que fazer tudo com transparência e ser claro. Você entendeu? Então é isso aí que eu queria dizer. Eu acho que é o seguinte, as coisas têm que ser bem explicadas. Eu acho que é bonito ser muito bem explicado. Eu acho que... Um minuto, vereador. Não, já terminei. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Com a palavra, o vereador Matar. Vereador, com certeza eu sei que a usina ajuda muito. Eu sei disso, inclusive lá onde eu disse que o rapaz que passou a máquina lá em Istambul, ela também ajudou na época que consertou lá. Eu estou puxando uma durante 11 anos e ela também estava ali. O que eu quis dizer é simplesmente, os operadores deles de hoje, você arruma essa estrada ali, ó. Essa estrada que você acabou de falar. Você vai ver daqui 1 ano, 2, os operadores da própria usina, o que eles vão fazer com essa estrada. O que eu quis dizer é isso, que a gente tem que pressionar a usina para que mantenham do mesmo jeito que eles fizeram lá. Ali na frente do sítio do Mocirzinho, a usina ajudou. Foi no último ano do Nelson e o primeiro do Dr. Como a Paulinha mesmo disse, ali não se passava de ônibus, não se passava. Com certeza, eu lembro até hoje o novinho lá olhando. Tivemos que dar volta no meio do canavial imenso ali no japonês. Certo? A Paulinha lembrou muito bem. Eu não disse aqui que usina não traz benefício, até porque algo que eu tenho alguma coisa hoje, foi beneficiado por essa usina. Eu não disse, não ouviu da minha boca. Certo? Eu disse que os patrulheiros de hoje, a estrada está bem feita, eles vão lá e passam as máquinas para melhorar no momento, os caminhões passar e tiram toda aquela pedregulha, aquilo que foi feito lá, na cabeceira do seu sítio. Se não tiver controle, dentro de 2 anos você vai ver como é que vai ser aquela estrada. Eu só quis dizer isso, em momento algum eu quis dizer. O que eu disse ali também, na frente ali do distrito, a máquina tinha acabado de passar. A máquina tinha acabado de passar ali. Veio a chuva forte, estragou. Eu não vim aqui querer dizer que agora você disse, estragou hoje, volta amanhã. É como você acabou de dizer. Você acha que tem que ter uma máquina só para ficar ali então? E o resto do município? E lá no transporte, e lá em Belmano? E lá nas outras estradas? A máquina não tem que passar? Você tem que ver que nós estamos no meio de muita chuva. E não é só um lugar que a máquina tem que ficar. Me desculpa, tá? Não é por aí. E a respeito do meu ônibus, o senhor vai lá e ver se não tem autorização. Procura orçamentos que todos eles têm autorização de transporte, tá? Apesar que eu tenho um. O outro não é meu, é da empresa da minha família. Procura olhar, vai até a prefeitura e você pede lá nas licitações, tá? Muito obrigado. É isso aí, Matar. Palavra para a discussão. A palavra é do vereador Paulo. Eu gostaria de usar minha palavra para falar da segurança da população de Inhandeara. Isso também pode ser da população do Estado. Hoje eu estive conversando com o capitão Maurício e fui muito bem recebido pela pessoa dele e pelos policiais militares que se encontravam lá na base. E o que eu quero dizer é em relação à segurança primária. A segurança primária, nós, na atualidade, nós vamos ter que tomar muito cuidado. 95% ou mais das ocorrências de Inhandeara é relacionado à segurança primária, que significa o quê? Você deixa a sua casa com a porta aberta e vai no vizinho. Você deixa seu carro aberto e entra num estabelecimento comercial. Você deixa a bolsa, deixa o computador, deixa a sua máquina digital no banco traseiro do carro e eles vêm e se beneficiam disso. Então a população tem que começar a se policiar, porque os tempos agora são outros.
Na nossa época de jovem, né, Batistina, Cabide e outros aí, existia cerca de balaústra. Hoje nós estamos todo mundo com um muro de 3 metros de altura. Isso daí, para as pessoas que estão querendo furtar qualquer coisa, é um negócio a mais que deixa com que ele se vangloriem. Sobre as guias de sarjeta, que algumas pessoas passaram e me perguntaram, essas guias pintadas de amarelo aí, por coincidência estava na mesa dele e vai ser encaminhado para todos os prefeitos, a qual ele comanda a região aqui, se não me engano são 5 cidades, que os prefeitos terão que tomar uma decisão em relação às normas do CONTRAN. Até hoje ele mostrou para mim lá que será encaminhado, inclusive, acho que se não me engano, amanhã, ou mais tarde, depois da manhã, para o prefeito Dr. Gilon, que vai ter que tomar as providências, porque tem pessoas que estão pintando as guias de sarjeta. Tem pessoas que chegam e perguntam que se é legal ou se não é. E hoje, quando eu fui perguntar para ele, ele me mostrou esse ofício aí. A população às vezes não entende, então vai ter que seguir as normas do CONTRAN. Do mais, em relação ao doutor Evandro, eu volto a falar novamente, para mim é um excelente profissional, só que eu não quero que amanhã alguém saia falando aí que a Câmara Municipal de Inhandeara e certos vereadores não deixaram o doutor Evandro aqui em Inhandeara. Como em certos setores do município, quando nós voltamos naquele bloco lá, requerimento pedindo o aumento dos funcionários, chegou pessoas quase batendo em mim falando que nós não temos aumento dos funcionários. Entendeu? A responsabilidade única e exclusiva dessa ação é do prefeito municipal. As consequências, vamos ver quais serão as consequências. Aí sim a população remedia esse ato dele aí, de responsabilidade única e exclusiva dele. Do mais, eu gostaria de lembrar mais uma vez a todos e parabenizar o Batista, que fez aniversário essa semana aí, 70 e poucos anos de idade, e lembrar a todos, vamos lutar contra esse mosquitinho da dengue aí, gente. E a coisa está realmente meio descontrolada e eu quero que a população ajude e continue ajudando da melhor maneira possível, que nós que somos de Inhandeara só temos a ganhar. Muito obrigado. A palavra continua ali. Vamos falar, vereador. Queria dizer o vereador Paulinho está coberto de razão em certas coisas, no entendimento. Só que o vereador Paulinho, o prefeito, ele não é dono da verdade e ele também não dá o direito de fazer o que ele quer. Nós somos vereadores e a função do vereador é fiscalizar e cobrar e questionar do prefeito. Se ele falar, vamos matar metade da área, o vereador, eu quero matar. Não interessa. Então o vereador tem que questionar e falar, nós somos contra essa postura. Ele precisa do vereador. Se ele fosse o cara poderoso, ele não mandava nada nessa casa dele, ele tomava as condutas dele. Só que ele precisa. Vai aquela história. Será que nós estamos fazendo o correto perante essas situações? Como você falou, eu estou levando meu amigo, meu também, de todo mundo. Só que eu acho que nós temos a obrigação de questionar e tomar uma posição, não. Se ele ligar na DIR e falar, eu vou ficar com o médico aqui, está resolvido o problema. Então, nós temos um peso forte nisso sim. Tá? E eu não entendo, ele não vai fazendo o que ele quer e o vereador vai falando a mim, não. Porque senão, para quê, vereador aqui? Fecha aqui e deixa ele fazer o que ele quer. E outra coisa, essa semana, eu em Deolanda, chove, porque a chuva começa a respingar dentro do poço. É uma vergonha. É uma vergonha. Vocês às vezes podem analisar, podem pensar o que quiser, mas não é vocês que estão lá. Não é vocês que usam o centro de saúde lá. Essa semana
Eu tirei umas fotos. Foi desaforo, uma coisa que era para fazer em 3 meses, demorar 2 anos. E o povo cobra da gente. Ninguém está lá para sentir o que eu sinto, o que eu organizei no cara. Agora, aquela história, você pede, Paulinho, faz indicação. Você já virou palhaçada, Paulinho. Você é gozar na cara da gente por tabela. Indicação? Educação é chamar a televisão e mostrar e eles respondem aquilo. Essa é a educação. Uma coisa de 3 meses demorar 2 anos, gente, eles ficaram pedindo indicação para o prefeito. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí é aquela história: o vereador fala mal, o vereador não gosta, o vereador não é trouxa, o vereador não é palhaço. Se ele acha que é palhaço, só sou ele. E eu não sou. As coisas vão chegando num ponto que vai extrapolando. Porque nós somos cobrados e acaba. O que você vai falar para o povo? Vou pedir para o ano lá do prefeito? Tem que assumir a responsabilidade. O prédio está pronto, passou uma tinta lá, 2 anos para passar uma tinta. Agora está a parede lá, o vazamento da parede, sinal que foi mal feito. Sabe que deu planejamento para fazer essas coisas? Uma reforma, não foi construção, não, foi reforma. Agora vai lá, vai fazer uma fitinha lá no centro de saúde, lá que se diz, né, que é uma casa antiga, que não tem lugar para se trabalhar, chove lá em cima das coisas, tem que estar separando papel. E o prefeito, tá certo, nós estamos errados. Faz indicação. Que indicação? O negócio é chamar a televisão. E aí mostra a verdade. Eu não sou palhaço, não sou trouxa de ninguém, não estou aqui para fazer média de ninguém, não. Eu estou aqui para representar uma população. Tá? E, igual eu falei, tudo tem limite. Aí, tive o prazer de receber a visita do meu amigo Júnior. Não deu 2 minutos que eu tirei a última foto, o Júnior chegou. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Júnior. E eu fiquei sabendo hoje que já lavaram o poço para mudar. Já lavaram. Agora espero que muda, né, filho? Lavaram o poço, muda. Então, gente, infelizmente, o trem acaba virando gozação. Mas é aquela história, eu dentro da minha razão, dentro do meu direito, eu não tenho medo de ninguém, não. O povo aqui para falar a verdade, eu diminuir. E o povo interpreta do jeito que quiser. Porque a minha obrigação eu estou fazendo. 1 minuto, vereador. 1 minuto. E a questão do distrito industrial? Todo mundo sabe. E o que foi feito? Foi colocado luz no distrito há 6 anos atrás. Era escuro, foi escuro. 6 anos para cá, pergunto para vocês: o que foi feito lá? Agora, no mínimo é manter limpo e a estrada toda. O vereador Batata falou: tudo tem, só que a obrigação não tem arrumar. Não importa se é morto ou não é. Então, você já fez uso da palavra, por favor. Quero agradecer ao seu presidente. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Palavra para o vereador José Antônio. Palavra para o presidente. Eu quero parabenizar o Jornalista, a sua equipe, a administração, como muito bem disse o vereador Batata, uns 4 anos atrás aí, a estrada ali de Maria estava intransitável, antes desses 4 anos. 2009, começo da nossa gestão, foi o ano que choveu todos os meses do ano. Vocês podem lembrar disso. Lá realmente não se passava nada. A usina usava ali a estrada, a máquina deles vinham, rapavam só o meio da estrada, os esgotos foram todos tapados, virou um coxo a estrada. Não sai nada. Pega o outro, pega o outro. Leva lá para mim. A bateria. Esse vereador correndo atrás junto com o João Lourenço, com a administração, indo na usina pedindo, pelo amor de Deus, para eles ajudar a gente.
foi feito um trabalho ali, levantou-se a estrada, cascalhou, com serviço bom ali. Lá na igrejinha, quem conhece a Vila Maria, lá na igrejinha da Dona Ciana, ali também era um local transitável. Tempo da seca, a areia que existia ali, ninguém passava. No tempo da chuva, ninguém passava também. Ergueu-se a estrada, ali teve uma melhora importante. O vereador Batata que passa ali é prova disso. Então, as melhorias que a gente consegue, que a gente tem em mãos, que a gente pode fazer, está sendo feito. O bairro ali dos Carreiros também foi feito ali o melhor caminho. Nunca se tinha feito um serviço igual ali foi feito. Estrada Lazinho Sampaio, também ali o melhor caminho. Nunca se tinha feito um trabalho que ali foi feito. Os moradores que residem ali é prova disso, ninguém passar por ali. E a mesma coisa da organização, Lutinho. Eu acho que a gente tem que ter respeito quando o vereador está falando, hein? Cada um está tendo seu órgão de falar, o vereador fica falando um lado, o outro fica conversando. Então, vamos encerrar essa conversa aí. Pode continuar. Lá em Deolanda, na estrada ali, eu não sei se é a estrada Ponte Nova, aquele serviço ali também, nunca se foi feito aquele serviço ali. Ou muito ou pouco a distância que foi feita, mas foi realizado. Ali teve, claro, a colaboração da usina, da prefeitura de Macaual, que ali acho que é divisa do município, mas o serviço está realizado. Então eu quero dizer que é fácil falar, faz isso, faz aquilo. O vereador Ernesto sabe muito bem que está aí na sua quinta legislatura, sabe que não é fácil a administração. Eu concordo com vocês em fazer o pedido, mas muitas vezes existe ali as dificuldades. Mas o que se pode fazer está sendo feito. O Distrito Industrial merece ali maior apoio, merece. Um minuto, Ana. Então eu quero dizer que ali a rede de esgoto foi instalada. E para finalizar, que o tempo está curto, quero dizer que hoje começou a campanha de vacina do idoso da gripe, vai de 15 a 26 de abril. E sábado, agora que vem, é campanha. O dia todo vai estar aberto o Centro de Saúde, aqui de Aliara, de Deolanda, para poder estar fazendo a vacina da gripe do idoso. No mais é só, senhor presidente. A palavra continua aberta. Vou falar, senhor presidente. A palavra vereador Silas. Boa noite, presidente, novos pares, boa noite a todos. Eu quero aqui, deixar de fazer um agradecimento ao presidente, à diretoria do Lions Clube da cidade de Taquaritinga, ao presidente e diretoria também do Lions Clube da cidade de Catanduva. Esses dois clubes de serviço estão doando 2 portas para o 3º e 4º apartamento que estamos terminando na cidade de Paris, na casa de apoio. Quero também aqui dizer, se alguém quiser fazer o modo de fazer a doação de 4 chuveiros também para esses 4 apartamentos que nós estamos necessitando, desses 4 apartamentos. Eu agradeço a todos, muito obrigado. A palavra continua aberta. Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 6 de maio. 6 de maio.